Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e nesse vídeo eu vou te falar sobre 7 problemas que acontecem nas suas rosas do deserto que são por causa de uma adubação errada que você faz. Muitas vezes uma adubação em excesso. Tem problemas aí que podem estar acontecendo nas suas plantas e você nem imagina que é por causa dessa adubação. Quer saber que problemas são esses? Então fica ligado nesse vídeo até o final. Olha, se você está chegando agora aqui no canal, ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí no canal, clica no botão de se inscrever e ao lado do botão de se inscrever tem um sininho, marca esse sininho para você ser sempre notificado quando a gente publicar novos vídeos por aqui. Gente, a adubação é fundamental para nossas plantas, a gente sabe disso, né? Então a gente sabe que o substrato ele tem nutrientes ali naturalmente e esses nutrientes eles vão esgotando com o tempo. Por isso é fundamental a gente repor, porque os nutrientes que estão ali no substrato eles são um alimento muito importante para a planta. A planta ela precisa basicamente de 2 tipos de alimentos, né? Uma alimentação orgânica, que a gente sabe que elas mesmas produzem através da fotossíntese que ocorre nas folhas, e uma alimentação mineral, que vem do substrato que é absorvido junto com a água pelas raízes. Por isso, se você não repor esses nutrientes de vez em quando, o substrato ele vai esgotar e aí a planta vai começar a entrar no estado de déficit nutricional. Só que o que acontece muitas vezes, e muitas vezes mesmo, é que as pessoas acabam exagerando na quantidade de adubo que colocam nas suas plantas, achando que quanto mais adubo colocar, mais elas vão se desenvolver, mais elas vão florir, e não é bem assim, gente. O excesso de adubação causa grandes prejuízos às nossas rosas do deserto e eu vou contar para vocês aqui quais são esses prejuízos. Problema número 1 causado pelo excesso de adubação é a dificuldade de absorção dos nutrientes. Sim, se você tem nutrientes ali que estão em excesso no substrato, esses nutrientes em excesso eles vão inibir que a sua planta absorva os nutrientes que ela precisa. Isso é um fenômeno chamado de antagonismo. Alguns nutrientes em excesso eles bloqueiam a disponibilidade de outros nutrientes, como por exemplo o potássio. O potássio, quando ele está em excesso aqui no substrato da sua planta, ele bloqueia a disponibilidade de cálcio e magnésio, que são 2 nutrientes fundamentais para a sua planta produzir flores, para ela florir, para ela realizar fotossíntese, para ela ter energia, para esse caldo se engordar. Então é só um exemplo. Então esse potássio ele cria esse antagonismo com o cálcio e o magnésio e sua planta vai ficar com vários problemas, entre eles até uma maior suscetibilidade ao ataque de pragas, tá? Então, se você exagera na adubação, você pode ter certeza que a sua planta ela não vai conseguir absorver vários nutrientes que são importantes para ela. E isso não acontece só com o potássio, tá? Todos os outros nutrientes que são importantes para a planta, quando em excesso, eles vão inibir a absorção de outros que também são importantes. Por isso, é fundamental você ter um equilíbrio nessa adubação, observar bem as instruções aí do fabricante do adubo que você escolheu, ouvir quem realmente sabe o que está falando, que dá dicas corretas, fundamentadas e seguir essas dicas da forma certa para suas plantas serem adubadas de uma forma interessante para que elas se desenvolvam sempre bem, sempre com uma taxa de crescimento constante e, claro, muitas flores sempre que possível. Segundo problema causado por uma adubação errada, maior vulnerabilidade a doenças e pragas. Sim, se você aduba de forma errada as suas plantas, elas vão ficar muito mais sensíveis a ter problemas com fungos, com podridão, que é um problema muito comum e fatal para as nossas rosas do deserto, pragas diversas como ácaros, cochonilhas, elas têm muito mais facilidade para se estabelecer nessas plantas que estão mal adubadas. Então uma adubação legal, equilibrada, vai fazer com que essas plantas se tornem muito mais resistentes. Por exemplo, o potássio e o cálcio, quando eles estão sendo aplicados aí nas suas plantas de uma forma equilibrada, de uma forma correta, eles aumentam muito a resistência dessas plantas. Os tecidos
eles ficam mais enrijecidos, eles ficam mais duros. Então é muito mais difícil para uma praga se estabelecer nessa planta que está bem adubada com potássio e cálcio. Por outro lado, se você erra a mão na adubação com nitrogênio, por exemplo, o excesso de nitrogênio vai deixar os tecidos dessa planta muito mais sensíveis, muito mais moles, digamos assim, e muito mais fáceis, então, para uma praga se estabelecer. Por isso é importante, tá vendo como é interessante você saber o que você está fazendo e colocar as quantidades certas de adubo aí nas suas rosas do deserto? Tá gostando desse vídeo? Então já deixa o seu like, ó, curta esse vídeo e você ajuda ele assim a chegar a cada vez mais pessoas. Terceiro problema que pode ser causado pelo excesso de adubação, por uma adubação errada, que é o aumento exagerado do vigor vegetativo da sua planta. O que é isso, professor Emerson Cassiano? Se você usa o nitrogênio em excesso, né, o nitrogênio, ele, além de deixar os tecidos das suas plantas mais sensíveis às pragas, né, mais moles, ele aumenta muito o vigor vegetativo dessa planta, ou seja, ele vai desenvolver muito tudo que não está relacionado com a reprodução da sua rosa do deserto. Então os galhos vão crescer muito, as plantas vão ficar estioladas, as folhas vão crescer muito, geralmente elas ficam até maiores. Então tudo isso vai ficar muito maior, mais desenvolvido na sua planta. Por outro lado, a sua planta ela vai desenvolver menos aquilo que está relacionado à reprodução, que é o quê? As flores. Então se você exagera aí na adubação com nitrogênio, você vai ter cada vez menos flores. As plantas podem nem chegar a florir, porque ela está direcionada, ela está sendo estimulada a produzir galhos, ramos e folhas, né? Então as flores elas não vão ser produzidas quando há o excesso de nitrogênio. E tem um outro problema ainda pelo excesso de nitrogênio. As plantas desenvolvem menos também as suas raízes. Então as suas raízes elas vão se desenvolver menos, raízes menos desenvolvidas absorvem menos nutrientes e aí você vai ter uma reação em cadeia, uma planta que vai crescer menos, uma planta que vai se desenvolver, engordar o caudex menos, melhor, o caudex vai até emagrecer e a floração que você tanto quer, ela dificilmente vai vir. Então cuidado com o excesso de nitrogênio, principalmente se você usa adubação orgânica, pessoal que usa esterco, torta de mamona. Então qualquer fertilizante desse rico em nitrogênio, se usado em excesso, vai causar esses efeitos problemáticos aí nas suas plantas. E as flores, que você tanto quer, não vão acontecer. Um outro problema que é causado pela adubação errada aí nas suas rosas do deserto é o estresse por salinidade. Sim, você que usa muito desses fertilizantes minerais, principalmente, se você está utilizando esses fertilizantes em excesso, com muita frequência, sem esperar aquele fertilizante diluir e ser absorvido totalmente pelas plantas antes de aplicar de novo, você pode acabar causando uma salinidade nesse substrato. E isso é problemático demais, porque a salinidade ali no substrato, ela causa principalmente dois tipos de estresse aí nas suas rosas do deserto. O primeiro estresse é o estresse osmótico. Que é isso? A sua planta ela vai ter dificuldade de absorver água. Sim, ela vai sentir necessidade de absorver água e não vai conseguir. E aí o que acontece? O caudex da sua rosa do deserto vai ficar murcho, a sua planta não vai conseguir crescer, as folhas vão amarelar e vão cair, ela não vai produzir flores, vai abortar botões, enfim, vários problemas. Então, se você, por acaso, está com a planta com o caudex murcho aí na sua casa, muitas vezes pode ser porque esse substrato está salínico, ele está salinizado, ele está com muito fertilizante mineral e essa planta não está conseguindo absorver água. O outro tipo de estresse é o estresse iônico. Esse estresse iônico é quando você tem aí um problema de toxicidade. A sua planta ela tem tanto fertilizante mineral aí no substrato que ele passa a se tornar tóxico para ela. E aí ela vai começar a ter problema nas raízes, ela vai perder raízes de alimentação, pode causar o caudex murcho também, ela vai abortar botões, vai parar de crescer, vai parar de enraizar. Vários problemas aí que vão ser causados para suas plantas, por causa desse estresse salínico, tá? Então, cuidado, se você utiliza fertilizantes minerais, mais uma vez, menos é mais, tá? Não exagera para você não causar esse estresse por salinidade aí no substrato das suas plantas. Um outro problema causado por uma adubação errada aí nas suas plantas são os prejuízos no metabolismo dela. Sim, assim como nós, as plantas também têm várias reações químicas acontecendo dentro de suas células. E essas reações químicas envolvem
várias moléculas aí que são importantes para elas. Então a gente chama de o metabolismo da planta, tá? Então essas reações, para acontecer, elas precisam de um equilíbrio. Então uma flor, para ser formada, ela vem ali resultado de uma série de reações químicas que acontecem dentro da sua planta, assim como todas as partes dela, as folhas também. Então se essas reações químicas começam a ter problemas para acontecer, ocorre um desequilíbrio, porque você está adubando demais aí a sua rosa deserto, e aí a sua planta vai começar a ter problemas para crescer, para produzir raízes, para florescer, para se desenvolver. Muitas vezes a gente não sabe, a gente não entende, né? Aquela planta, ela está ali, parece saudável, não tem podridão e ela não desenvolve, não floresce, e muitas vezes está ligado a isso. Ela está com um desequilíbrio aí no seu metabolismo por causa da adubação errada que você anda fazendo. Por exemplo, se você exagera na concentração de cálcio e boro aí na adubação das suas plantas, o que pode acontecer? Você vai ter folhas que podem apresentar cloroses, que são folhas mais pálidas, amareladas, ou até queimaduras na borda dessas folhas, né? E você pode ter problema também nas brotações. A folha começa a brotar e ela não se desenvolve, acaba caindo antes, secando antes. Aquela brotação pode ficar inchada. Então são vários sintomas causados por esse excesso de cálcio e boro aí na sua adubação. Então tá entendendo aí como é importante você não exagerar nessa adubação? Porque o exagero, ele com certeza vai causar vários prejuízos. Em nenhum cenário o exagero vai deixar a sua planta mais bela ou mais saudável. Ele sempre vai causar prejuízo aí nas suas plantas, e eu estou dando esse exemplo aqui apenas do cálcio e do boro, poderia dar muitos outros. Mais um problema que acontece nas suas plantas por causa da adubação errada é a alteração do pH. Sim, se você anda exagerando aí nessa adubação, muitas vezes o pH da sua rosa deserto, do substrato da sua planta, ele pode ficar muito ácido, por exemplo. Isso causa vários problemas para suas plantas. Quando esse pH está muito ácido, por exemplo, ele pode causar a indisponibilidade de nutrientes para ela. Sim, mesmo que aqueles nutrientes estejam ali, ela não vai conseguir absorver porque o pH está ácido. Quer saber um exemplo? Um pH ácido ele pode causar a indisponibilidade de cobre, ferro e zinco, que são nutrientes aí importantes, micronutrientes que a planta precisa para se desenvolver, para realizar fotossíntese, para realizar o seu metabolismo, e aí você vai ter a sua planta com dificuldades de fazer o seu metabolismo, de produzir raízes, porque ela está com um pH muito ácido aí nesse substrato. Isso acontece não somente pelo excesso na adubação, mas o excesso de produtos químicos que não sejam adubos que você pode jogar ali na sua planta, como defensivos, por exemplo. A gente sabe que muitas pragas às vezes atacam as nossas plantas e a gente fica desesperado para livrar a nossa rosa deserta dessas pragas e acaba jogando várias coisas, álcool, vinagre, sabão, e tudo isso vai escorrer para o substrato. Isso altera o pH do substrato e pode causar esses prejuízos para ela, como a indisponibilidade de nutrientes que seriam importantes para o desenvolvimento dela. E aí nesse caso você tem que esperar o tempo passar para esse substrato neutralizar, ou aplicar ali um calcário, uma farinha de osso, farinha de casca de ovo, para tentar neutralizar, equilibrar esse substrato para que a sua planta volte a se desenvolver bem. Conta para mim, você já errou aí na adubação das suas plantas e já teve prejuízos por causa disso? Conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir, compartilhar à vontade, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me segue aqui no Instagram, que está aqui embaixo, que nós estamos lá no Instagram sempre compartilhando dicas também sobre o cultivo das nossas rosas do deserto. E se você quiser ver mais vídeos importantes para vocês, no final desse vídeo aqui vai aparecer na tela aqui umas opções de vídeos que com certeza vão te ajudar aí no cultivo das suas plantas, tá? Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!